Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Clima Tempo. Pesquisadores da Embrapa identificaram a espécie de Cochonilha exótica em uma propriedade rural no estado do Amazonas. É o primeiro registro da ocorrência no Brasil dessa praga que tem um histórico de causar danos severos aos cultivos de goiabeira. Até o momento, não há indícios de ocorrências em outros estados brasileiros, mas os pesquisadores alertam que é importante atuar no monitoramento e também na prevenção desse inseto para mitigar a sua disseminação e evitar prejuízos aos produtores rurais. O Brasil é um dos maiores produtores de goiaba, sendo a maior concentração em São Paulo, seguido por Pernambuco, Minas Gerais e Ceará. Nós vamos entender no episódio do podcast Agrotalk desta semana sobre as características dessa praga, os riscos e os impactos que ela pode causar ao produtor rural. É importante também que os produtores de goiaba tenham conhecimento das medidas de controle para essa praga e dos sintomas que a caracterizam. Nossos convidados de hoje são os pesquisadores Luadir Gasparotto, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado em fitopatologia pela mesma universidade, pós-doutorado pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental há 41 anos. E também o pesquisador Adalto Maurício Tavares, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Amazonas, com mestrado em entomologia pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado também em entomologia agrícola pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. É pesquisador há 33 anos na Embrapa Amazônia Ocidental. Sejam bem-vindos ao podcast Agrotalk, Adalto e Luadir. Eu vou começar minhas perguntas agora para o Luadir. Então, eu vou direcionar, Luadir, a primeira pergunta para você. Eu queria que você contasse para nós e para os produtores rurais que estão nos ouvindo qual a origem dessa praga e como é que ela está sendo disseminada no Brasil. Essa praga ela foi detectada inicialmente e descrita na Venezuela. Em 1994, houve uma intensidade muito alta dessa praga, né? E na época eles não tinham identificado ela, estavam considerando como uma praga que já existia, que é a Capulina jabuticaba, que inclusive existe aqui no Brasil. Mas os pesquisadores perceberam que elas tinham umas diferenças. Em 2016, eles detectaram e deram um nome como uma nova praga, que é a Capulina lina rosae, né? Então, em 2019, nós detectamos ela aqui no município de Iranduba, que é próximo a Manaus, num plantio altamente infestado, que eu acredito que já estivesse lá há maior tempo, né? E esse material foi mandado para Brasília, para os nossos colegas do Senargem, e eles confirmaram que realmente é nova praga, entendeu? Hoje, essa praga, nós já detectamos ela no município de Manaquiri e do Castanho Careiro, que fica a cerca de 120 quilômetros do ponto inicial da praga. Um grande problema que nós temos, que não sei se é problema, mas na realidade o Brasil a goiabeira é nativa no Brasil. E nós temos mais de 130 espécies de goiabeira. E você vai encontrar goiabeira em qualquer lugar do país, tanto em beira de estrada, fundo de quintais, próximo a rios, de riacho, de córrego. Então, a facilidade de disseminação dessa praga é muito alta. Até o momento, nós temos ela como praga da goiabeira. Mas ela é uma praga que a goiabeira é mirtácea. Então, nós temos também que ficar atentos para ver se outras mirtáceas serão atacadas. Ô, Luadir, a gente pode dizer que essa praga ela é considerada uma praga quarentenária? Explica para a gente o que é uma praga quarentenária. Olha, primeiro eu quero dizer que praga é qualquer organismo que afeta as plantas e seus produtos. Entre esses organismos, nós temos os ácaros, os insetos, os nematóides, fungos, bactérias, vírus, as plantas daninhas que infestam os plantios ou atuam como parasita. E praga quarentenária é aquela praga... A praga quarentenária, isso aí é controlado pelo Ministério da Agricultura. Então, nós temos praga quarentenária, é uma praga que não está presente numa região, e que se ela atingir aquela região, o impacto vai ser altíssimo.
né? Os custos para controlar, e muitas vezes não há controle, né? E dentro das pragas quarentenárias, nós temos as pragas quarentenárias ausentes, que não estão no país, né? Que o Ministério da Agricultura tem mais de 700 pragas listadas, e dentre essas, tem 20 que são prioritárias para fazer o controle. Um exemplo é a raça 4 do fusário oxício for especialis, que causa o mal do padamar da bananeira, que está aqui na região está na Colômbia, já atingiu a Colômbia e o Equador, e é uma praga que não tem controle, porque todos os materiais de banana são suscetíveis. Então, isso é uma praga para entrar ausente, que o Ministério faz controle para não entrar no país. E nós temos as pragas quarentenárias presentes, que ela está restrita a uma parte do país. Como exemplo, nós temos a mosca da carambola, que foi detectada em 1996 lá no Amapá, né? E o pessoal, os colegas do Ministério e da Embrapa lá do Amapá, eles trabalham intensamente para essa praga não sair de lá. Porque ela tem o nome de mosca da carambola, mas ela ataca toda quanto é frutífera. Então, é um estrago muito grande. Um outro exemplo, recentemente, é a moliniase, que ataca o cacaueiro, que foi detectada lá em Cruzeiro do Sul, entendeu? E essa praga, essa moliniase, que é uma doença, ela dizimou os plantios de cacau na Costa Rica, entendeu? E nós temos outro exemplo de outras pragas que era ausente, que entrou no país, que está causando sérios problemas. Como exemplo, nós temos o bicudo do algadoeiro, a cigatoca negra da bananeira. Sim. E, Loadir, uma vez identificada essa praga no plantio da goiabeira, quais são as medidas que o produtor rural deve adotar a partir de então? Olha, ele tem que ver a intensidade de danos que está causando. Se forem focos iniciais, ele vai fazer o controle químico, que eu vou comentar depois, né? Que a fazer pulverização. E se o plantio dele já está depauperado, igual o que nós encontramos lá em Iranduba, o que a gente recomenda, ele tem que fazer uma poda de limpeza total, como se fosse aquela poda de produção que o produtor está acostumado a fazer todos os anos. Eliminar galhos mortos, tudo, fazer aquela poda de limpeza. Outra coisa, as mirtáceas, ela tem um hábito que é normal das mirtáceas, elas trocam de casca. Então, aquelas cascas que ficam aderidas ao caule da planta, o ideal, o que a gente recomenda e tem que ser feito, ele tem que passar um escovão de cerdas duras para eliminar todas aquelas cascas, para depois entrar com controle. Porque se ele não eliminar aquelas cascas, as cochonilhas que estão sob a casca, elas não vão ser atingidas e vai continuar o ataque da praga. E depois que ele fizer essa limpeza, que ele removeu todo esse material da área, que ele passou o escovão para eliminar tudo aquilo, só dele passar o escovão, ele praticamente está eliminando 80%, 90% da praga. Aí ele tem que entrar com 2 pulverizações em intervalo de 15 dias, com óleo mineral na concentração de 1,5%, ou seja, cada 20 litros de água, ele tem que colocar 300 ml de óleo mineral e fazer a pulverização. Fez as 2 aplicações, praticamente está controlado. Ele não vai eliminar a praga, com certeza. Então, o que ele tem que fazer? Periodicamente, todo mês, no mínimo, ele tem que estar fazendo uma vistoria dentro do plantio, e se houver não, com certeza vai encontrar novos focos, e ele tem que atacar esses focos. Sim. E no caso do produtor que possui, então, uma área lá de goiabas em sua propriedade e ainda não identificou ali a cochonilha, qual tipo de ação preventiva para esses produtores que eles devem realizar? Olha, ele tem que fazer... Todo produtor de fruteiras, ou mesmo de hortaliças, já tem uma recomendação que é base. Evitar a entrada de visitantes nessas áreas. Então, você tem seu plantio lá, o mínimo possível de pessoas circulando. Outra coisa, não entrar em implementos, tratores, caminhões de outros plantios para o seu plantio. Outra coisa, utilizar apenas caixas que já foram... no caso de caixa de madeira, ela só utiliza caixa nova. Encheu uma vez, mandou para o mercado, essa caixa não volta mais. Se for em caixa de plástico, ele tem que fazer uma limpeza que o pessoal faz para voltar para aquele plantio, entendeu? Então, a prevenção é essa. É o mesmo princípio que o pessoal adota para plantio de citro, de manga, são os mesmos princípios.
um mínimo possível de pessoas entrando lá, utilização de equipamento para ele e continuar monitorando, né? Principalmente o pessoal que trabalha na lavoura, que o trabalho diário, ele alertar para eles ficarem observando se tem problema ou não tem, entendeu? Sim. Eu vou agora, então, bater esse papo com o Adalto. Eu vou pedir para o Adalto aí explicar para a gente, para quem está acompanhando aqui o podcast Agrotalk, sobre as características da cochonilha, como que ela afeta a planta e quais os primeiros sinais que ela dá na árvore. Adalto, explica um pouquinho para a gente. A cochonilha, as cochonilhas fazem parte de um grupo de insetos que se alimentam da seiva da planta. Ou seja, são insetos sugadores que têm uma espécie de um estilete, uma agulha, e que, com esse aparato bucal, ele está um pouco abaixo, abaixo da casca, como foi comentado pelo Gasparotto, e ele penetra no caule, ou nos galhos, nas estruturas das plantas, e suga a seiva. O que é a seiva? A seiva é similar a como se fosse um pernilongo, carapanã, que é falado aqui na região, sugando o nosso sangue. Então, a seiva é o líquido que carrega oxigênio, gás carbônico, o alimento completo da planta. As cochonilhas, exercendo esse ato de alimentação, elas vão acabar sugando a seiva, e como elas atacam em grandes números, em colônias, depois, posteriormente, vai se observar pelas fotos, isso causa na planta um grande estresse e, ao mesmo tempo, um depauperamento progressivo, porque essas cochonilhas ela tem um poder reprodutivo bastante alto, são espécies que não precisam do macho, em algumas circunstâncias, não precisam do macho para se reproduzir. A própria fêmea se reproduz por um termo técnico chamado partenogênese. E esses descendentes se multiplicam rapidamente. Uma geração de 10 fêmeas, com 600 ovos em geral, a cochonilha verde, uma fêmea coloca 600 ovos. Então, se esses 600 ovos descem à próxima geração, você imagine bem que já seriam um grande número. Na terceira geração, chegaríamos a 360 milhões de cochonilhas, em 3 gerações. Então, esse poder reprodutivo, a capacidade e o comportamento de refúgio e também de colônia, além de que ela tem uma camada, porque são 2 tipos de cochonilha, e as 2 tipos, uma a de carapaça e a cochonilha farinhenta, que é a que nós estamos agora trabalhando com ela. Essas cochonilhas, elas têm um ciclo curto, e com essa colonização, que começa pela base do tronco, das partes mais sombreadas, e que o próprio Dr. Gasparotto mencionou sobre a poda, porque ela permite a entrada da radiação solar, o que é desfavorável às populações de cochonilha. Então, esse aspecto da cochonilha, das cochonilhas, inclusive esta, é a sucção de seiva, e também no ato da sucção, elas injetam toxinas. Na verdade, são substâncias para digerir o alimento, extra-oral, e essas substâncias são tóxicas às plantas, né? Então, isso causa
danos também junto com o expressivo ato de alimentação. Adalto, uma curiosidade. O clima, o ambiente da região, ele colabora para o surgimento da cochonilha? Por exemplo, os ventos, né? A umidade, eles podem... Esse vento, ele pode levar essa praga para outras árvores e acabar atingindo até pomares vizinhos? Com certeza. Não somente a cochonilha, alguns insetos mais leves. A cochonilha é um inseto... O grupo das cochonilhas são insetos muito pequenos e leves. Então, há relatos de ocorrência de cochonilhas a 4.000 metros de altura pegando uma carona, uma forma passiva de deslocamento. Portanto, é de se esperar que com esses corredores, assim como tem o corredor de chuva, que leva a chuva do Amazonas para o centro-oeste, sul, sudeste, também os ventos de várias camadas, eles também levam. A cochonilha, ela é um inseto de pouca capacidade de voo. Tanto que já no segundo estágio, uma cochonilha ainda imatura, ela fica naquele lugar para o resto da sua vida, sugando a seiva, né, individualmente. Esse aspecto de, entre aspas, migração, ela se dá nos insetos, em geral pequenos. A convecção térmica entre o frio e calor aqui na superfície conduz o ar quente conduz para essas altas atmosferas. E aí, na região amazônica, que é um vasto território, é possível que esse deslocamento se faça efeito. Agora, o deslocamento continental, já não. Esses deslocamentos, o Brasil é um continente, né? Tem um território como se fosse continente, tem um território como se fosse um continente, mas esses grandes deslocamentos não é permitido para o inseto. Agora, o que é possível que ele seja transportado por mudas, por curiosidade, alguma coisa parecida. Sim. Outra pergunta, Adalto. Eu vou, durante aqui o podcast Agrotalk, te perguntar sobre os impactos da produção, mas antes eu queria que você explicasse para a gente os diferentes aspectos de como que é a presença dessa praga no goiabal. Durante a matéria que vai subir para o site da Climatempo, a gente vai colocar lá as fotos, né, dessas árvores de goiabeiras com a cochonilha. Mas conta para a gente os aspectos de como que é a presença dessa praga no goiabal para o produtor entender um pouquinho melhor. Olha, a presença dessas cochonilhas, os insetos eles são muito variados no contexto de como eles se alimentam. Há grupos como, por exemplo, o gafanhoto e as lagartas, que comem pedaços das folhas, comem pedaços, ou fazem brocas no caule. Já o grupo dos insetos que sugam, pode ser a seiva, sugar o interior das células. Neste caso, esses insetos eles têm um comportamento de se agrupar, de se estabelecer na planta, de uma forma das partes mais, vamos dizer, menos ensolaradas, das partes mais, assim, de refúgio, como o Dr. Gaspar falou, por baixo das cascas, né, que é aquelas cascas secas, características das metáceas, elas ficam meio que coladas. É um ambiente bastante úmido e bastante favorável. Ela ataca toda a parte da planta,
né? Mas no caule, as fotos vão mostrar que ela toma conta das hastes, dos galhos, das folhas, de todas as estruturas da planta. E só, se me permitir, só retornando ao assunto da temperatura, aqui sim nós temos uma temperatura bastante favorável para qualquer inseto, né? É um clima tropical. Entretanto, os insetos têm uma capacidade muito assim, expressiva no contexto de que eles se adaptam muito fácil por pressões seletivas. Por exemplo, não quer dizer, isso é em hipótese, se não se tomar cuidado, uma cochonilha de clima tropical, ela possa se estabelecer, sim, em clima temperado. O aquecimento global, então, uma realidade que estamos discutindo, vai permitir, sim, uma colonização de áreas de insetos, esses mais restritos, a uma temperatura tropical para uma temperatura temperada que se elevou, não vai virar tropical. Mas há insetos também, como a cochonilha, que coloniza tanto climas temperados quanto climas tropicais. São insetos que se adaptam muito bem e que as pressões seletivas, os grupos de cochonilhas que estão no ambiente tropical, a mesma espécie pode estar num ambiente temperado, mas já com características adaptativas diferentes. Adaptativas no contexto da variação de temperatura para temperaturas mais baixas. O Adalto, e como que está o impacto disso para a produção de goiaba aí nessa região identificada? Terrível. Simplesmente catastrófico, no contexto de que ela é muito agressiva, e essa mesma área que visitamos no Iranduba, já comentado pelo Dr. Gasparotto, provavelmente, eu acredito que esteja já desativada, porque ela estava num contexto assim de polinização muito alta, foi recomendado, fizemos os testes deram certos. Entretanto, depende muito do agricultor levar avante, né? Mas é devastador. Se não houver os cuidados mencionados pelo Dr. Gasparotto, que é o controle, monitoramento, etc., com certeza ela inviabiliza a exploração econômica da goiabeira. Sim. Eu queria fazer uma última pergunta para o Luadir a respeito dessa cochonilha. A gente percebe, então, que ela é bem difícil de tratar, né? E eu fico imaginando aí o produtor rural coçando a cabeça aí para driblar, né, esse fator aí dentro do campo. Luadir, o produtor que constatou, né, essa praga nos pés de goiaba, ele pode depois chegar num nível de ter que erradicar essas goiabeiras, mas quanto tempo ele pode esperar para poder fazer um novo plantio numa área próxima daquela que ele fez a erradicação? Olha, se ele adotar as medidas que nós estamos recomendando, ele não vai erradicar o plantio dele, não. Porque esses controles que nós estamos recomendando são eficientes, né? E se ele plantar, por acaso ele erradicasse o caso e voltasse a plantar, a praga está por ali, porque ela é uma praga, ela ataca mirtácea, então a gente não conhece a defesa desse micro-organismo. Né? Nós temos exemplo aqui de doença que você está aqui, a 100 quilômetros ela aparece lá. Então, tem muitos hospedeiros alternativos que a gente não conhece que ela sobrevive, ela tem um meio de defesa dela, entendeu? Então, o que eu recomendo para produtor, detectou, fazer o controle. Esse caso lá de Iranduba, porque o rapaz desativou, é porque ele tem outras atividades financeiras que rendem muito mais dinheiro.
A propriedade dele é uma parte de visita que ele tem para crianças, essas coisas. Então, o rendimento dele é muito maior. Então, ele não dá muita importância para goiabeiro, entendeu? Então, tá no caso, ele está conseguindo colher ainda, entendeu? Mas não fez o controle que a gente recomenda, né? Enquanto nós estivemos lá trabalhando, a própria Embrapa estava perfeita. Depois saiu, ele deixou. Mas o que eu recomendo ao produtor, ele não tem que desistir. As medidas são trabalhosas, mas não é impossível, entendeu? E é eficiente. Se ele fez a poda, ele vai fazer a poda limpeza todo ano para a produção. Isso aí é normal. Então, se já faz a poda limpeza, ele está eliminando muito. Se ele faz a parte de escovar, ele só vai fazer uma vez, entendeu? Ele fez a escovação, aplicou o produto 2 vezes, depois é só monitorar, continuar, principalmente avisar os funcionários dele para ficar de olho. Aparecer um foco pequeno, ele vai e destrói aquele foco. Então, não vejo circunstância nenhuma que ele vai abandonar o plantio se ele está interessado em receber dinheiro daquilo. É o meio de vida dele. Agora, se ele tiver outras atividades, são outros 500, entendeu? Mas não há necessidade, não vai chegar nesse ponto se ele adotar as medidas que a Embrapa está recomendando. Sim. Bem, Luadir e Adalto, aqui no podcast Agrotalk, nós temos um quadro que se chama Alô Produtor. Nesse quadro, a gente convida um produtor ou uma produtora rural a trazer para a gente aí uma história da rotina deles no dia a dia no campo, né? Como que o clima impacta também a rotina deles no campo. Então, hoje eu convido vocês para ouvir comigo o depoimento de uma produtora rural lá de Santa Catarina. Vamos ouvir. Olá, eu me chamo Kátia, moro em São Joaquim, Santa Catarina. Nós aqui somos produtores de batata inglesa, temos um pomar em pequena escala de maçã, também lutamos com gado de cria e já fazem 2 anos, né, que estamos sendo prejudicados com a estiagem, né, crise hídrica. E durante esses 2 anos para a cultura da batata, nós sofremos muito, pois ela sempre está atacando na fase de desenvolvimento dos tubérculos. E para a maçã também tivemos grandes prejuízos, onde ocorreram muito o desenvolvimento, né, da macieira, como também no desenvolvimento depois para ela colocar os frutos. Mesmo sendo um pomar, né, novo, algumas macieiras chegaram ao ponto de murcharem, né, e perder as folhas, comprometendo as brotações para o ano seguinte, né, e a morte de algumas gemas. A falta da água aqui na minha região ocasionou muito também problemas com o pasto. O pasto não desenvolvia. Como nós temos um solo raso e muito com pedra, né, lajeado, a grande parte desse pasto morreu e estava custando muito a recuperar. E isso atrapalhou no desenvolvimento do gado também. Agora nós já estamos, né, na fase da colheita da batata. Felizmente, né, voltou as chuvas, mas já para a cultura da batata e para a maçã não teve, né, assim, algum tipo de reversão, né, do estado atual. Tivemos uma perca significativa de 30% na lavoura da batata em produção e ocasionando também deformidade, né, nos tubérculos. E para a maçã, como é o primeiro ano, ela não tinha muito, né, a carga, mas os frutos não desenvolveram a ponto de ficarem os frutos assim graúdos, são de médios a menores, né? E agora estamos indo para a época do inverno e se a chuva voltar, para pastagem, para o gado é bom, mas se continuar seco, né? Como aqui o inverno é muito rigoroso, ocasiona em grande assim atraso, né, para o desenvolvimento dos terneiros, né, que é a safra do inverno. Então a gente fica na expectativa sempre, né, do clima, né? O produtor ele vive nessa função, né, de esperar o clima ajudar. Bem, voltando aqui o nosso podcast, a gente já está chegando ao fim aqui.
Eu quero agradecer vocês, Adalto, Luadir, pelo tempo de vocês aqui com a gente no podcast Agrotalk, explicando, né, e alertando aí os produtores rurais a respeito dessa praga encontrada, né, identificada aí na propriedade rural no estado do Amazonas. Então, foi muito bacana ter vocês aqui com a gente para poder alertar os produtores rurais para atuar nesse monitoramento e na prevenção. Eu fico agradecida pela participação de vocês aqui nesse episódio, viu? Eu também agradeço a oportunidade da gente demonstrar o nosso trabalho, né? Porque nós trabalhamos para a sociedade. Eles pagam as nossas atividades. Então, é um prazer apresentar para eles resultados. Realmente, eles estão investindo na pesquisa e a pesquisa está respondendo, entendeu? E nós estamos à disposição para outras entrevistas, né? Nós temos culturas de banana, outras culturas, estamos à disposição. Muito obrigado. Eu agradeço. Adalto, você quer deixar uma mensagem final para os produtores? Eu, inicialmente, agradeço a oportunidade de participar dessa importante reunião. Agradeço a você e também desejar aos produtores, todos, não só os de goiaba, mas sucesso nesse empreendimento, nessa atividade bastante difícil, no contexto atual mais ainda, mas o que eu tenho a desejar é isso, sucesso para todos nós e aos produtores rurais. Muito obrigada. Eu espero contar com vocês outras vezes aqui em outros episódios do podcast Agrotalk. Então, eu me despeço e até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau. Tchau.